Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje vai envolver a história de um dos personagens mais famosos das Escrituras, José do Egito. A história dele envolve três importantes lições que Deus me iluminou para compartilhar com vocês hoje. Primeira lição, sobre provações. Segunda lição, sobre honrar a Deus. E terceira lição, sobre bênçãos. Mas antes de falar sobre cada uma dessas lições, eu vou primeiro falar o que aconteceu antes. José. Quem era José? Ele era filho de Jacó, que depois se tornou Israel, no caso um dos seus 12 filhos, e ele era um pastor de ovelhas. E pelo que dá a entender, ele era um homem íntegro e temente ao Senhor. Tudo começou quando ele teve um sonho. Mas esse sonho, ele não foi um sonho qualquer. Foi um sonho, na verdade, em forma de promessa. Uma promessa que Deus fez para ele. Eu vou poupar vocês de alguns detalhes, porque eu vou falar apenas sobre o que é relevante para a mensagem de hoje, beleza? Esse sonho que José teve, sua interpretação era a seguinte: ele seria maior do que os seus 11 irmãos e também maior do que seus próprios pais, e eles o serviriam. No caso, ele recebeu a promessa de ser governador do Egito, mas ele não sabia ainda. Ele ainda não tinha total conhecimento sobre até onde ia essa promessa que foi feita a ele. A integralidade dela, essa promessa por completo, por inteira. Ele ainda não tinha total entendimento de como isso iria acontecer. Só iria descobrir mais para frente. Então, pessoal, tudo começa na nossa vida dessa maneira também, com uma promessa. Deus sempre nos faz uma promessa de algo grande. Deus fez uma promessa de algo grande para José. Ele também faz para nós. Mesmo que a gente não tenha total conhecimento naquele momento sobre como posso dizer, a integralidade dessa promessa, até onde ela vai e como ela vai acontecer, nós temos que confiar numa coisa, que Deus jamais faria uma promessa e depois ele iria dizer, não vou cumprir. Se nós formos em Números, no capítulo 23, versículo 19, nós encontramos o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? É a palavra de Deus dizendo que o que ele promete a nós, ele vai cumprir. Não importa qual seja a nossa situação, condição, problema, Deus sempre consegue fazer grandes coisas através da nossa vida. Se você se sente uma pessoa que é indigna ou não merece receber uma promessa de Deus para sua vida, para você obrar algo grande, pois fique sabendo, meu irmão, que Deus não escolhe pessoas grandes, ou pessoas ricas, ou pessoas poderosas. Se você pensa assim, mas eu sou pobre, eu sou baixo, eu tenho um emprego muito simples, eu vivo numa casa muito simples, e eu sou analfabeto, então Deus não tem como operar algo grande através de mim. Deus não escolhe pessoas letradas, nem pessoas grandes, nem pessoas poderosas para fazer a obra dele. Não. Ele escolheu José, que era um pastor de ovelhas. Por acaso você acha que ele não pode escolher você também? Pode sim, meu irmão. Ele nos escolhe de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa vontade ou os nossos conceitos sobre o que é ou não é ser uma pessoa merecedora das promessas de Deus na sua vida. E se ele prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele fez uma promessa a José. Ok, esse é o primeiro passo. Outra coisa que vocês precisam também saber sobre os planos de Deus nas nossas vidas. Todos nós nascemos com um plano de Deus nas nossas vidas. Ninguém nasce apenas por nascer. Eu só nasci para consumir o oxigênio e para consumir os mantimentos da terra. Não. Eu nasci porque Deus tem um plano grande, extraordinário, poderoso, que Ele vai operar através de mim. Eu sou um instrumento desse plano, no que Ele quer operar através de mim. Você tem um plano de Deus na sua vida. Muitas vezes nós temos nossos objetivos, sim, todos nós temos. Nossas metas, nossas ambições, tem coisas que a gente quer. Ah, eu quero um salário melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero ter milhões na minha conta, enfim. Todos nós temos nossos planos, mas o que prevalece no final sempre é a vontade do nosso Deus. Se nós formos em Provérbios 19,
versículo 21, nós encontramos: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, não importa o plano que você tenha, quais sejam os seus objetivos, suas metas ou seus propósitos. Deus, ele tem um plano na sua vida que é muito maior do que tudo isso, está acima de tudo isso. Mas não adianta nada, eu digo para você, Deus tem algo grande para sua vida, que eu não sei o que é, mas é grande, pode ter certeza disso, maior do que você pode imaginar ou sonhar, se você escolhe não vivê-lo. Porque esse é o primeiro passo. Deus faz no Deus, ele tem um plano para sua vida e você tem que aceitar viver isso, viver esse plano na sua vida. Ou seja, tudo que ele disser para você fazer, você tem que fazer para você alcançar algum dia o final desse plano, ou seja, o objetivo final dele. Esse é o primeiro passo, pessoal. Nós temos a liberdade de escolha. Deus, ele opera sim grandes coisas através da gente, mas nós temos que primeiro escolher viver esse plano. Esse é o primeiro passo. Se você escolheu viver os seus próprios planos, eu sinto muito. Os planos de Deus nunca vão alcançar você. Só vão alcançar quando você abdicar, sim, abrir mão. Quando você disser, eu não quero mais viver os meus planos. Eu quero viver apenas os planos de Deus na minha vida. Pronto. Isso já é uma atitude positiva que você tem que tomar se você quiser viver os planos de Deus para sua vida. Mas não adianta nada você dizer aceito se você não segue o próximo passo. E qual é o próximo passo? É você suportar o processo. Porque você não vai receber o que Deus tem planejado para você logo de cara, de mão beijada. Não. Deus primeiro ele vai preparar você, vai capacitar você para que você possa receber isso. Isso se chama processo. Pessoal, tudo na vida exige processo. Nada acontece do dia para a noite. Tudo leva tempo. Assim como as colheitas levam tempo para chegar no momento de os frutos serem pegos, assim como o diamante leva tempo para ser lapidado, assim como as estações do ano levam tempo para acontecer uma de cada vez, assim como leva tempo para o dia virar noite e a noite virar dia, e por aí vai. Tudo na vida demanda tempo e paciência. Isso é o processo. O processo é você enfrentar os desafios e problemas da vida e você conseguir ir vencê-los, superá-los para conseguir viver o que Deus tem planejado para a sua vida. Tudo demanda tempo e paciência. Se você não tem, você tem que aprender a ter. Mas não adianta nada você passar por tudo isso e você não fizer outra coisa também que é muito importante durante esse processo, que é você honrar a Deus nesse processo. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a primeira lição, que seria a aprovação. José, ele despertou a inveja dos irmãos. Isso acontece muito. Muitas vezes, por nós termos grandes planos de Deus nas nossas vidas, e a gente acabar divulgando isso para outras pessoas, elas acabam sentindo inveja da gente. Portanto, cuidado. Vou até dar um aviso para você que está me assistindo. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você fala por aí sobre os planos que Deus tem para sua vida. Se ele lhe fez alguma revelação em sonho, em visão, ou seja o que for, guarde isso para você. Não compartilhe os planos de Deus para outras pessoas. Guarde eles dentro de você, porque isso pode despertar inveja e raiva de outras pessoas também. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles ficaram com inveja e com raiva dele. Então começaram a planejar matá-lo, mas não tiveram coragem de fazer isso. Então, no final, decidiram vendê-lo como escravo para os egípcios. Ele foi traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha só, já tá passando pelo processo já. Passando pelas dores e pelas dificuldades do processo. Então, ele foi mandado para a terra do Egito e lá ele foi comprado pelo capitão da guarda egípcio daquela época, que se chamava Potifar. Potifar, ele percebeu algo em José. Percebeu que tudo que ele colocava nas mãos dele prosperava, porque Deus era com ele. Mesmo Potifar não acreditando no Deus verdadeiro, acreditando em vários deuses, ou seja, ele era pagão, ele viu que Deus estava com ele. Então, ele deixou nas mãos de José todos os seus bens e toda a sua casa para ele administrar. Nem sequer pedia para ele prestar contas, de tanta confiança que ele tinha nele. Mas aí veio outro problema que ele teve que enfrentar. A esposa de Potifar, ela era uma mulher que se interessou muito, muito por José, porque ele era um homem bonito. E então, ela fez uma proposta para ele.
para que ele ficasse com ela. Mas ele disse não. Ele recusou essa proposta. Ele disse o seguinte: senhora, o seu marido me colocou como responsável por todos os bens dessa casa. Nem sequer me pede para prestar conta sobre o que eu estou administrando. A única coisa que ele não confiou nas minhas mãos foi você, que é a esposa dele. Como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? José estava numa situação, pessoal, de vantagem e também de vulnerabilidade. Vantagem por quê? Porque ele estava responsável por tudo naquela casa. O senhor dele nem sequer pedia para ele prestar conta sobre o que ele administrava e como ele administrava. Essa era a posição de vantagem. Mas ele também estava numa posição de vulnerabilidade, porque a esposa do seu senhor estava tentando ele, para que os dois ficassem juntos. E como nós sabemos, a carne é fraca. E Potifar não estava presente. Já como ele era o capitão da guarda, ele vivia o tempo todo afastado de casa. Então, essa era a situação de vulnerabilidade. A maior parte do tempo, José ficava sozinho na casa com a esposa e com os empregados. Ele estava numa situação onde ele não estava numa situação de vulnerabilidade. Ele poderia cair naquele pecado, mas ele disse não. E tem mais. Isso não foi só uma vez. Ela fez essa proposta várias vezes. Várias e várias e várias e várias vezes. A tentação é assim, pessoal. É desse jeito. Ela bate na nossa porta todos os dias da nossa vida. Até que chegou um momento, em que ela foi até ele, agarrou suas vestes e tentou, digamos assim, forçar ele a ficar com ela. Mas ele largou as vestes dele para trás e saiu correndo. Detalhe, ele estava sozinho na casa com ela, porque ela tinha dispensado a dos empregados. Então vocês observam, José ele estava numa situação de vantagem e de vulnerabilidade. E ele poderia ter caído naquela tentação, mas ele preferiu ficar com Deus, honrar a Deus. Vamos lá. Então, pessoal, depois que isso aconteceu, a esposa de Potifar inventou uma mentira. Disse que foi ele que tentou alguma coisa com ela. Potifar ficou furioso e mandou ele para a cadeia. Ele foi encerrado na prisão egípcia por um crime que não cometeu. Mas lá na prisão, ele também recebeu a bênção de Deus. Porque um carcereiro, que era o administrador da prisão, digamos assim, que cuidava da prisão e dos presos que estavam lá, viu que tudo que era colocado nas mãos de José prosperava, e então ele decidiu deixar a prisão sob a responsabilidade dele, para que ele cuidasse dela. Então vocês observam aqui. Aqui vem a primeira lição, pessoal, sobre provações. As provações que nós enfrentamos na nossa vida não são nada mais, nada menos do que testes, do que provas, para que para que Deus possa ver se nós realmente estamos prontos para assumir algo que Ele tem para a nossa vida. Você vê, primeiro traído e escravizado, depois acusado e encerrado na prisão por um crime que não cometeu. Olha só o tanto de coisa ruim que José passou. E ele, mesmo assim, ele não se deu por vencido. Ou seja, permaneceu firme e forte na palavra do Senhor. Continuou confiando e acreditando que o seu Deus estava com ele o tempo todo. Pessoal, se nós formos em Tiago 2, versículo 2, não, desculpa, Tiago 1, versículo 2 a 4, nós encontramos: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Então, Deus está testando você. Se você está falando assim, mas Vilde, eu tô passando por isso, por aquilo, por esse sufoco aqui, por esse problema acolá, e até agora, ora nada, não melhorou nada. Meu amigo, Deus está testando você, Ele está provando você. Pode ter certeza absoluta que Ele quer fazer algo grande na sua vida, mas antes Ele precisa ver se você está pronto. Não importa o quanto você se sinta pronto. Tem muita gente que diz que está pronto. Ah, eu sou muito inteligente, eu sou muito desenrolado, eu entendo disso, entendo daquilo, eu sou honesto, então eu estou pronto. Não, meu irmão. Se Deus ainda não lhe deu, é porque você não está pronto. Você pensa que está pronto. Muitas vezes o seu orgulho impede você de enxergar que você ainda não está pronto. Na sua cabeça você está, mas na realidade você não está. E Deus lhe conhece melhor do que você mesmo. Ele estava testando José. Era isso que ele estava fazendo. Todas essas provas era para que José ficasse pronto para algo maior que Deus tinha reservado para a vida dele. Pessoal, olha só. José, ele estava no Egito e ele tinha 3 problemas. Como é que ele poderia assumir? Pensem comigo.
o governo de um país inteiro, sendo que ele não tinha, primeiramente, capacidade intelectual para isso. Então essa seria a primeira coisa que deveria ser desenvolvida nele, capacidade intelectual. Ele não era administrador, ele era um pastor de ovelhas. Mas aí ele administrou os bens e a casa do seu senhor Potifar e depois administrou a prisão para onde foi mandado. Estão vendo? Então, ele precisava saber como administrar coisas menores, para depois aprender a administrar uma coisa maior. É isso que Deus faz com a gente. Ele também nos treina, nos capacita intelectualmente para administrarmos coisas maiores. Como é que Deus vai colocar uma coisa maior nas minhas mãos, sendo que eu não estou preparado para uma coisa menor? Como é que eu vou administrar muito dinheiro se eu ainda não aprendi a administrar pouco? Como é que eu vou cuidar de um cargo de elevadíssima responsabilidade se eu ainda não aprendi a lidar com um cargo de uma responsabilidade menor? Como é que eu vou levantar um peso de 10 quilos sendo que eu ainda não consegui levantar um peso de 5? Isso aqui são exemplos que deixam claro uma coisa, pessoal. Deus primeiro quer nos capacitar para que possamos assumir o que Ele quer que a gente assuma. Mas nós também, e aqui nós também entramos na segunda capacidade, capacidade cultural. José, ele era hebreu, ele não era egípcio, ele não entendia a língua, nem os costumes, nem as tradições daquele povo. Então, o tempo que ele ficou no Egito, porque ele foi mandado para lá quando ele tinha 17 anos. Ele ficou mais ou menos 13 anos, porque quando ele assumiu como governador, ele tinha 30. Então, José, o tempo que ele ficou lá, deu para ele observar e aprender com certeza absoluta os costumes e a língua daquele povo. Aí eu pergunto para vocês, como ele poderia ser um bom líder se ele não entendia da língua nem da cultura do povo? Como é que ele não ia se comunicar com o povo e como ele iria inspirar confiança a eles? Um bom líder é assim, pessoal. Um bom líder é aquele que se comunica com sua equipe e aquele que inspira confiança. Se eu não sei falar o idioma da minha equipe e também não conheço a minha equipe, como é que eu vou ser um bom líder? Não tem como, né? E terceira, e não menos importante, capacidade espiritual. Ele queria testar o caráter de José. Vocês veem, mesmo depois de ter sido encerrado na cadeia por um crime que não cometeu, José se manteve íntegro. Olha só tudo que ele passou. Ele poderia ter pensado assim, já que todo mundo foi injusto comigo e mau caráter também, eu vou fazer o mesmo. Meus irmãos foram traiçoeiros e eu fui acusado por um crime que não cometi. Então eu vou agir de maneira mau caráter também. Não, José não pensou dessa maneira. Olha só, se José tivesse cedido à tentação de ficar com a mulher de Potifar, eu pergunto para vocês, Deus iria colocar alguém assim, sem caráter, como governador do Egito? Não. Eu garanto para vocês que não. Foi confiado a ele a responsabilidade de cuidar da casa e dos bens do seu senhor. E aí ele foi lá e apunhalou ele pelas costas, ficando com sua esposa, debaixo do seu teto. Aí eu pergunto para vocês, alguém que é traiçoeiro a esse ponto, é digno de confiança para administrar um país inteiro? De jeito nenhum, meu amigo. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco também será no muito. Alguém confia pouco dinheiro para você e você age na sacanagem, na malandragem, e aí você quer que essa pessoa confie a você mais dinheiro, o pouco que ele confia a você, você desvia e coloca no seu bolso. E você quer que ele confie muito para você? Citando um exemplo, alguém confia a você um carro bem simples, um carro bem barato. E aí você vai, bate o carro, estaciona mal, pega um monte de multa. E aí você quer que alguém lhe dê um carro melhor, um carro mais caro, um carro de uma marca melhor? Alguém confia a você uma casa, para você cuidar de uma casa inteira. Você deixa a casa suja, você acumula lixo, você não tira poeira, você não organiza as coisas, deixa tudo bagunçado, e você quer que alguém confie a você uma casa melhor? Meu irmão, faça isso não. Deus não vai confiar nada a você maior, sendo que você ainda não aprendeu a lidar com o menor. Você fica aí pedindo para Deus em oração, que eu sei que você pede, ou você conhece alguém que pede, e Deus me dê isso, me dê aquilo, me dê um carro novo, me dê uma casa nova, me dê um salário melhor. O pouco que ele lhe dá, você não honra, você não é fiel a esse pouco, e você espera que ele lhe dê mais? Eu sinto muito. Ele não vai fazer isso não. Mas então, pessoal, aqui nós entramos na segunda lição, a lição sobre honra, honrar a Deus. Porque está escrito, se nós formos em 1 Samuel 2, versículo 30, nós encontramos: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Vou para o final. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos.
é a palavra de Deus dizendo o seguinte: aqueles que honram a Deus também serão honrados por ele. Você está honrando a Deus, meu irmão? O que é honrar a Deus, viu? Duas coisas que você tem que fazer: confiar nele, ou seja, entregar tudo nas mãos dele. Eu não vou viver mais os meus planos, Senhor. Eu vou viver os teus planos. Entrego tudo nas tuas mãos. Confiança. E confiar o tempo todo. Não é só no começo da caminhada, é até o fim. E 2, guardar os mandamentos dele no seu coração. Quando José, ele não blasfemou contra Deus, ou não tentou fazer as coisas do jeito dele, depois que ele foi traído pelos irmãos e encerrado na cadeia, por um crime que não cometeu, ele demonstrou confiança para com Deus? Sim. Ele confiou em Deus. Por isso que Deus estava sempre com ele. Na casa de Potifar e depois na prisão. Deus estava com ele porque ele confiava nele. E não tentou fazer as coisas do seu jeito, mas seguia os planos de Deus na sua vida. 2, ele guardou os mandamentos de Deus no seu coração. Olha só, a mulher de Potifar tentou alguma coisa com ele, e ele disse não, porque ele sabia que aquilo seria mal aos olhos de Deus. Ele não estava com medo de ser julgado pelos servos do seu senhor ou por qualquer outra pessoa. Não, ele, na verdade, o que realmente o preocupava era Deus olhar para ele com maus olhos. Ver ele e falar: eu fiz algo mal aos olhos do meu Deus. Era isso que o incomodava. E é isso que tem que nos incomodar também, pessoal. Você aí muitas vezes você pode ter pensado em fazer isso, ou já ter feito, ou você conhece alguém que já tenha feito. Uma pessoa que vai mal no casamento, seja um homem ou seja uma mulher, e vê isso como uma oportunidade para você se envolver com outra pessoa. Meu amigo, seu casamento está ruim e você vai fazer algo que vai desagradar a Deus para piorar as coisas? Você tem certeza disso? Meu irmão e minha irmã, tem certeza? Deus honra aqueles que o honram. Tenho certeza absoluta que se você honrar a Deus, ele vai dar um jeito no seu casamento. Se você está com dívidas, está atolado de dívidas até o pescoço, e você está pensando em pedir dinheiro a um agiota, a juros elevadíssimos para pagar suas dívidas, a sua situação já está ruim, e você vai desagradar a Deus para piorar mais ainda as coisas? Não faça isso não, meu irmão. Honre a Deus e ele vai lhe honrar, e ele não vai deixar você sem pagar as suas contas. Você está desempregado, desesperado porque não está conseguindo colocar comida na mesa? E aí tá pensando em roubar, por exemplo, para conseguir ir fazer isso? Não faça isso. Deus honra aqueles que o honram e ele não vai deixar você passar fome, nem você nem sua família. Então, se você está em alguma situação dessas ou qualquer outra situação que esteja ruim as coisas, nunca, jamais desonre a Deus. José tinha sido traído pelos irmãos. Ele estava escravo em uma terra estrangeira que ele nem sequer sabia falar o idioma inicialmente. Depois ele foi colocado na cadeia por um crime que ele não cometeu. E ele não parou de honrar a Deus. E Deus honrou ele de volta. Deus não deixou José na mão. Nem quando ele estava na casa de Potifar, nem quando ele estava na cadeia. Na casa de Potifar ele administrou os bens do seu senhor. E na cadeia ele administrou a prisão. Porque Deus era com ele. Está vendo? Eu digo para vocês. Honrem a Deus independente das circunstâncias. Assim como Deus honrou a José, ele vai honrar você também. Não ceda às tentações do inimigo, de escolher o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não é o melhor caminho, é o caminho que leva à perdição. Entenderam? Sigam o caminho difícil, que é honrar a Deus. É um caminho que leva tempo e é custoso para a gente alcançar o que estamos pretendendo alcançar, mas vale a pena. No final, nós sempre somos recompensados pelo nosso Senhor, porque Ele nos honra de volta. Pode ter certeza. Então, agora nós entramos na terceira e última lição, que é a lição sobre bênção. Pessoal, duas coisas que vocês precisam saber sobre bênção. Primeira coisa, bênção, ela sempre é espiritual, nunca é material. Como assim, viu? De bênção nunca é material. Ela pode vir na forma de algo material, mas ela se torna espiritual a partir do momento em que ela cumpre duas coisas, dois objetivos. Primeiro, é para a glória de Deus. E segundo, para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber, porque tem muitas pessoas que veem um carro novo como uma bênção, veem uma mansão como uma bênção, vê uma conta bancária com milhões como uma bênção. Eu tenho certeza que você já deve ter visto tudo isso que eu acabei de falar como uma bênção. Pois eu lhe digo, meu irmão, não é não. Não é, viu? Não é. Ou você está usando ela da maneira errada. A bênção verdadeira é a bênção espiritual. Aquela que você usa para a glória de Deus. Você quer ter um carro novo só para ficar por aí se exibindo? Você quer ter uma casa nova só para ficar esfregando na cara dos seus vizinhos? Você só quer ter um salário alto ou muito dinheiro para você ficar humilhando quem não tem? Eu sinto muito, meu irmão. Você
não está usando a bênção de Deus da maneira correta. Ou você não recebeu a bênção dele. Isso aí que você recebeu não é de Deus. Porque Deus nunca vai lhe dar nada que não seja para glorificar o nome dele. Se isso que ele deu para você, seja mesmo sendo material, se você está usando para a glória dele, se torna uma bênção automaticamente espiritual. Porque as bênçãos de Deus são espirituais. É para a glória dele e não para você. Deus fez José governador do Egito para ele ficar se exibindo? Para ele ficar pisando em cima dos outros? Para ele humilhar ou se vingar daqueles que fizeram mal a ele? Não. Deus deu a ele o cargo de governador do Egito porque ele queria que ele glorificasse o seu nome e não o seu próprio nome. Deus não dá nada pra gente glorificar o nosso próprio nome ou para os nossos próprios deleites pessoais. Deus nos dá apenas algo que seja para glorificar o nome dele. Primeira coisa. Segunda coisa, a bênção que nós recebemos é para abençoar a vida de outras pessoas. Se você receber uma bênção de Deus e você está guardando para você mesmo, você está fazendo mau uso dela. Porque o que Deus quer é que você use essa bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos nos lembrar do contexto que fez José se tornar governador do Egito? O Egito iria passar por 7 anos de fartura de comida e depois 7 anos de fome. Uma fome que iria destruir, arrasar a terra do Egito. E milhões de pessoas morreriam de fome. Não somente os egípcios, mas também terras circunvizinhas. E isso incluía o povo de Israel também. Então, José advertiu a Faraó que isso iria acontecer através de Deus, é claro. E Faraó colocou José como governador do Egito para que ele evitasse que isso acontecesse. Porque ele viu que José, além de Deus estar com ele, ele seria uma excelente opção de administrador para evitar que isso acontecesse. Pessoal, Deus colocou José como governador do Egito para abençoar a vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas teriam morrido de fome naquela época, se não fosse por José. Não só no Egito, em Israel também. Milhões de pessoas teriam morrido de fome se... ou melhor, desculpa. Os filhos de Israel teriam morrido de fome se não fosse por José. Então, é isso que Deus faz. Deus abençoa a gente para abençoarmos a vida de outras pessoas. Você, meu irmão, que só fica pedindo bênçãos para ficar se exibindo, indo para guardar para você mesmo. Ah, é só para mim e para minha família. Egoísta. É isso mesmo, você é um egoísta se você está fazendo isso. Deus não vai dar nada para um egoísta como você. Sinto muito, essa é a verdade. Não vai ter bênção de Deus para nenhum egoísta que esteja me assistindo nesse exato momento. Ou se você conhece algum egoísta, isso vale para ele também. Deus só nos dá o que é para a gente abençoar a vida de outras pessoas. Ele não vai nos dar o que é para a gente guardar para nós mesmos. É só para mim e para os meus deleites pessoais. Você não vai receber nada de Deus com essa atitude. Pode ter certeza. Se nós formos em Provérbios 10, versículo 22, nós encontramos: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, porque é uma bênção espiritual. E o que é espiritual não acrescenta dores, de fato, só acrescenta coisa boa na nossa vida. Então, pessoal, esse foi o tema da mensagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e reflitam bastante sobre as coisas que vocês passam. Lembrem-se, provações todos nós passamos, mas tudo isso é necessário para nos preparar para o que Deus tem reservado para nós lá na frente. E pode ter certeza que é algo grande. Sempre honre a Deus nesses momentos. Nunca pegue o caminho mais fácil e confie totalmente no Senhor, que Ele vai lhe mostrar a saída e Ele estará com você mesmo nos seus piores momentos. E 3. A bênção que nós recebemos não é para a glória do nosso nome, é para a glória de Deus. E não é para a gente guardar para nós mesmos, para o nosso egoísmo ou para os nossos deleites pessoais. É para abençoarmos a vida dos nossos semelhantes, de várias pessoas que vão, com certeza absoluta, precisar mais dessa bênção do que nós mesmos. Nenhum egoísta que está me assistindo nesse vídeo, preste atenção, vai receber bênção nenhuma de Deus, ok? Então vamos terminar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Adeus, meus irmãos, até o próximo vídeo.